Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Estou eu, Luiz Felipe Vieira, juntamente com Pedro Tiesi, e hoje vamos falar com o Alexandre, da estrutura Atmosphere, e a gente vai falar um pouquinho do contexto internacional, alocações internacionais. Então, antes de mais nada, queria que você, Alexandre, se apresentasse aí para a turma, falasse quem é o Alexandre, quem que é a Atmosphere. Bom, primeiramente, obrigado aí ao pessoal do Mais Retorno por receber, por fazer o convite para que a gente pudesse falar um pouco aqui. Bom, eu sou Alexandre Cruz, estou já há algum tempo na Atmosphere, tenho mais ou menos 20 anos aí de mercado, entre a minha vida pregressa antes do mercado financeiro e a chegada no mercado financeiro. Passei por grandes instituições, Grupo Itaú, Bradesco, Safra, enfim, muitos anos no Santander também. E estou hoje na Atmosphere. A Atmosphere é uma casa local, mas com DNA de olhar para fora. Então, somos especialistas em fundos, em ativos fora do Brasil, com um foco muito, muito bem determinado, ou seja, até porque quando a gente tem uma cabeça de quando você vai para fora, você tem muita coisa para olhar, muita empresa, muito setor, e é como você chegar na Disneylândia, você tem que saber exatamente qual brinquedo você vai, tem que ter um mapa muito bom para chegar. Por isso, a gente sempre fala da Atmosphere, fala em foco. Se a gente não focar, a gente não vai entregar retornos consistentes no médio e longo prazo. Legal. E faz quanto tempo que vocês estão no mercado, Alexandre? A Atmosphere já existe há praticamente 4 anos, só que a Atmosphere rodou muito tempo fechada, sem vir para o mercado, justamente para que a gente pudesse criar o que a gente chama de track record, né, que é o nosso histórico. Então, a gente rodou com o dinheiro dos sócios para fazer o processo acontecer, ter um processo de investimento que fosse muito bem fundamentado, testado, até que a gente chegasse aí. Já rodamos na estratégia focada em mercados desenvolvidos há praticamente 30 meses, ou seja, são quase 3 anos com uma estratégia que a gente tem colhido bons frutos. E o que é esse processo, né? O que diferencia para a gente investir na Atmosphere, que é uma gestora feita por brasileiros, né, investindo lá fora, ou a gente investir numa gestora como uma Morgan Stanley, por exemplo, que tem toda uma estrutura lá fora? O que diferencia vocês como brasileiros de um gringo, de fato, que está lá fora investindo nessas empresas um processo? Pergunta genial, assim, para a gente ficar até amanhã, né? Aquecendo os motores, né? Não, mas é legal. Acho que, como eu falei, né, quando a gente decide olhar para fora, a gente primeiro definiu setores que a gente olha. Por quê? Como eu disse, existe uma infinidade de ativos, de temas que vão desde supercrescimento, você pode falar de energia, você pode falar de gestão de resíduos, você pode falar de setores que não existem, até estão engatinhando do ponto de vista econômico. Pega, por exemplo, toda uma questão de tecnologia industrial. Então tem muita coisa diferente para olhar. Drones, lentes. Então, você tem muita coisa para fazer. Então, a primeira coisa que a gente definiu foi foco. Então, a gente definiu 5 principais cadeias de produção que a gente olha, que são 14 setores, que não necessariamente são os setores mais importantes dos índices, né? Se a gente pegar o S&P, que é o principal índice da Bolsa Americana, como referência. Então a gente focou em 5 grandes cadeias, que elas fazem toda uma questão, por exemplo, de energia, que vai desde a energia do século retrasado, se a gente for pensar em petróleo, carvão, até a energia do próximo século, quando a gente pensa num processo de transição que a gente está vivendo hoje. Você tem uma discussão, por exemplo, de limpeza da matriz energética, mas como que isso vai acontecer? O dinheiro precisa ir para lá, você precisa ter investimento, por exemplo, em baterias, em fontes alternativas, sejam essas fontes tanto o solar quanto a eólica, mas isso chega no hidrogênio, que a gente vê que hoje é uma das fontes de reserva de energia que se vê para os próximos anos. Então, essa é uma das cadeias que a gente olha. E falando só dessa cadeia, já tem vários temas. Quando a gente vai para a tecnologia industrial, poxa, tem tanta coisa que a gente fala hoje, por exemplo, depois da pandemia,
você viu essa questão das cadeias de fornecimento do Oriente, que ficaram muito quebradas. Puxa vida, tá faltando carro. Muitas vezes as pessoas tentaram comprar carro, não, tá faltando carro no mercado porque tá faltando componentes, tá faltando microchip. Como é que o mundo vai operar isso? Como é que vai ter investimento para resolver isso? Então, tem toda uma questão de tecnologia industrial para o Ocidente que também é importante. Então, você tem muita coisa. Agora, na crise da Ucrânia, defesa. Poxa, um tema que ficou, às vezes, para trás um pouco, que está dentro disso. Então, são temas que carregam aí um potencial de investimento muito grande. Por outro lado, para que a gente tenha que se focar nesses temas, por exemplo, finanças setor financeiro, é um setor que a gente não olha diretamente, bancos. Por quê? Porque a gente acabou não tendo que fazer escolhas. Então a gente escolheu esse setor, a gente escolheu não olhar. E mesmo essas big techs que muita gente, né, principalmente, e aí entrando um pouco mais na sua pergunta também, Chese, que as pessoas, assim, todo mundo fala de investir lá fora, pensa em metaverso, pensa em Amazon, pensa em Disney, e o mundo não é só isso. Então você tem grandes oportunidades fora desses setores, você não precisa ficar concentrado no que as pessoas conhecem na rua. Então, porque o mercado lá fora é muito mais dinâmico, né? Eu gosto sempre de relembrar que a empresa que hoje é a terceira, quarta maior empresa do mundo, que é a Microsoft, foi fundada numa garagem. Ou seja, o quanto de oportunidade tem lá para você criar negócios diferentes. E é isso que a gente entende que a gente vai conseguir explorar dentro disso. Desculpa, não querendo te cortar, Alexandre, porque é legal essa visão que tem coisas diferentes para se olhar. E o que pode, até para complementar essa sua linha de raciocínio, o que pode ser um diferencial do gestor brasileiro? Por que eu estou levantando esse gancho? A gente viu os fundos multimercados brasileiros performarem em juros americanos, coisa que os fundos multimercados lá fora, né, os hedge funds, não conseguiram enxergar, e o brasileiro viu, esse cenário eu entendo, esse contexto eu entendo e não vai dar ruim esse negócio aqui, vou apostar nessa... O que o gestor brasileiro tem de diferencial aí para dar sequência aí na sua linha de raciocínio? Eu acho que até esses dias a gente estava conversando, né, sobre o cenário de juros que você está vivendo hoje nos Estados Unidos, né? Talvez pensar como um banqueiro central brasileiro faça mais sentido para o Banco Central americano do que pensar como, vamos dizer, um banqueiro central americano tradicional. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que a gente particularmente desenvolveu um processo de investimento muito, muito disciplinado, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante, você ter um processo bem definido, porque a hora que você tem o processo, você vai olhar para o cenário, porque o cenário é uma coisa que ele muda de forma muito dinâmica. Agora, você tem que ter um processo bem definido, e é isso que a gente definiu e já teve tempo de testar, né? Porque a gente pegou desde um momento de volta da pandemia, onde qualquer coisa que você comprou praticamente subiu, e até um mercado como esse, desse ano, que foi o que a gente chama de stock picking, né? Que você tem que fazer uma seleção de ativos muito mais agressiva, muito mais apurada. Isso é importante. Então, e é um cenário que a gente vê para os próximos meses, tá? Eu acho que é um tema importante para a gente abordar aqui, que a gente acredita num cenário aí de pelo menos 12, mas eu diria de 12 a 18 meses, onde o stock picking vai ser cada vez mais importante, porque você ainda tem um cenário de alta de juros lá fora, a inflação ainda não está sob controle, você precisa endereçar muitos pontos que você vai precisar ser muito seletivo com ações, mas com ativos como um todo, não só com ações. Mas respondendo, né, essa questão do diferencial do brasileiro, eu acho que tem uma outra questão, é que mercados como o nosso, você tem muito uma questão, né, de assimetria de informação. O que é isso, né? Talvez uma expressão bonita para falar uma coisa. É que você tem as pessoas. Existem muitas vezes pessoas que sabem de coisas, aquela história do mercado antecipa.
Lá fora você tem uma assimetria de informação muito menor, as coisas são... Você vê, por exemplo, as empresas de fato reagem ao resultado. Não é que, como aqui, o papel começa a subir dias antes do resultado. Lá fora o papel, ele vai entregar aquela performance depois do resultado, porque essa antecipação de resultado não existe. Então, a gente joga... muito junto com os outros. Então eu não me preocupo muito, por exemplo, um grande gestor americano tem mais informação que eu. Essa é uma preocupação que a gente não tem. Então a gente consegue, estando fora dos Estados Unidos, fazer isso. Então, até por isso a gente se concentra, não só nos Estados Unidos, mas a gente se concentra em mercados desenvolvidos, porque a gente tem essa tranquilidade de que as informações são mais simétricas. Vira muitas vezes uma discussão da nossa capacidade de interpretar dados e levar isso dentro de um processo de investimento que a gente desenvolveu. E eu acho que é legal também, né? Esse você jogar em pé de igualdade com os gestores gringos, né? Porque mesmo que vocês estejam no mesmo mercado que eles, vocês estão se descorrelacionando do S&P, né? Eu estava conversando aqui um pouco antes, né? O S&P está caindo, e vocês estão segurando a queda e conseguem operar. Subindo, né? Perfeitamente. Então, o que vocês fizeram de diferente ali, que, mesmo tendo o mesmo pool de empresas, mesmo mercado, tudo igual, isonomia de informação, vocês estão se destacando aí em larguíssima escala deles. A gente tem aí, acho que um grande diferencial nosso de produto também, que nós não somos um fundo de ações puro, aquilo que o pessoal chama no jargão de long only, né? Um fundo que só opera comprado. O nosso fundo pode operar tanto comprado quanto vendido em ativos. Isso é um grande diferencial, porque quando a gente conhece uma empresa, entende os fundamentos dela, que é uma coisa que a Atmosphere faz, é olhar as empresas no detalhe. Então, para que a gente consiga, de fato, entender o que é um modelo de negócio. Essa empresa está exposta a quê? Ela está exposta a, por exemplo, a gente tem hoje uma posição que a gente está vendido em empresas de cobre. Por que a gente está vendido em empresas de cobre? Porque a gente acredita que os preços de cobre estão errados, o cobre está num preço alto, a gente coloca o cenário que a gente tem para os preços de cobre nas empresas que a gente cobre, entende que essas empresas podem cair, então a gente fica vendido. E mais, né, até eu falo, a gente só olha empresas de mercados desenvolvidos, mas o principal ponto nosso com cobre é o mercado de casas na China. Todo mundo, quem acompanha o mercado mais de perto, ouve falar a bolha do housing chinês. Talvez você já tenha até abordado isso aqui em outras oportunidades. O principal fator de consumo de cobre hoje é esse housing chinês. E a gente consegue estar exposto à China sem estar exposto aos riscos de governança corporativa de empresas chinesas através de empresas americanas. Então, a gente operou isso vendido, perdão. Então, ou seja, a gente tem um cenário de cobre para baixo, colocando esse cenário de cobre para baixo nos modelos que a gente tem das empresas americanas, inglesas que operam isso, a gente falou, não, dá para a gente ficar vendido nesses ativos e ganhar dinheiro com a queda. Isso a gente usa também muitas vezes para proteger o que a gente chama de long short, né? Long é o comprado, short é o vendido. A gente compra um ativo que a gente gosta, mas se a gente não quer exposição àquele setor, a gente vende outros ativos daquele mesmo setor fazendo uma proteção para que, por exemplo, eu posso estar comprado numa empresa de petróleo e ganhar dinheiro mesmo com o petróleo em queda. Entendeu? Porque eu comprei a empresa de petróleo que eu gosto e vendi uma cesta de outras empresas de petróleo que vão ter uma performance pior que elas. Por quê? Mas aí, para isso, eu precisei estudar não só uma empresa de petróleo, precisei estudar um pouco do petróleo, precisei estudar a empresa e as empresas que eu fiquei vendido também. Então, por isso que a gente tem um trabalho muito intenso em pesquisa das empresas e dos setores econômicos. E, Alexandre, já que a gente começou a entrar nesse tema sobre a percepção do mercado atual, o que vem acontecendo, algo inédito acontecendo nos Estados Unidos, 40 anos que algo assim, com essa magnitude não acontecia, igual muitos brincam, né? Muitos executivos que estão tocando o problema nunca vivenciaram um problema desse na pele, né? Então, é algo diferente o que está acontecendo nos Estados Unidos.
E você acabou dizendo rapidamente, né, uma perspectiva que vocês têm um pouquinho mais longa, 12, 18 meses, e eu queria aprofundar um pouquinho essa temática, porque muitos investidores aqui no Brasil, eles começaram a diversificar de fato o patrimônio logo depois da pandemia, né, acesso a mais possibilidades de alocação, etc. E de repente vem um baque como esse, vem 2021 arrebentando tudo. Poxa, é o melhor investimento do mundo, é investimento norte-americano. Brasil arrebentando, perdendo dinheiro até, e quando vai ver lá nos Estados Unidos tudo funcionando, de repente chega 2021, é guerra pra lá, problema ainda dentro da China, lockdown, Estados Unidos com inflação, Europa com a possibilidade de estagflação, como pilotar aquilo. E agora a gente tem um cenário. E aí? Estados Unidos vai ser algo que vai ter o soft landing, ou se vai ser algo mais aprofundado? Eu sei que essa é a pergunta de $1 trilhão, né? Mas qual que é a visão de vocês a respeito dessa situação aqui que a gente vem passando? Luiz, eu vou só te pedir o seguinte, eu não sei se eu vou conseguir responder tudo que você me perguntou numa resposta só. No podcast. Não no podcast, mas até num raciocínio. Então acho que a gente vai falar, por favor, volte se você achar que faltou alguma coisa que não foi respondida. Mas assim, o cenário básico lá da atmosfera é um cenário de recessão cíclica. O que é uma recessão cíclica? É uma recessão econômica que de tempos em tempos as economias passam por ela, né? Então não existe benesse para sempre e nem mal também que fique para sempre. Então acho que a gente vê isso de fato, tem uma correção. A gente viveu praticamente 15 anos de excesso de liquidez. Então, pensando assim, foram 15 anos quase que com alguém tomando morfina na veia, porque os bancos centrais do mundo inteiro imprimindo dinheiro e você não tinha inflação, né? Era aquele cenário que as pessoas chamavam até de Goldilocks, né? Que você tinha exato, crescimento, baixa inflação, juro baixo e vamos correr. A pandemia trouxe aí alguns freios e agora essa crise da Ucrânia que gerou pressão em alimentos, gerou pressão em energia, né? Uma inflação que, de fato, está na vida das pessoas e no mundo todo. Algumas pessoas até têm advogado, o Brasil saiu na frente, tá saindo antes, o Brasil tem conseguido controlar a inflação um pouco antes dos demais, mas lá fora você também está agindo para isso. Então, você viveu esse tempo e você agora passa por um freio de arrumação. O dinheiro vai custar mais caro. Isso é fato. Então, a gente trabalha... Eu acho que assim, se você se pegar em números, né? Se o juro vai chegar a 4,25, 4,5, 4,75, isso... talvez, não que isso não seja importante, mas numa conversa dessa aqui que a gente tem, eu acho que a gente se pegar, qual que é o call de juros de vocês, eu não acho que seja o mais relevante. O mais relevante é a gente pensar a direção que vai e, principalmente, a gente tem uma cabeça de que os juros não vão cair tão rápido. Até pouco tempo atrás, você tinha um cenário onde o Fed levaria os juros para cima e ano que vem ele já começaria a cortar. O mercado começou a tirar isso já da conta, já indo para uma estabilidade de juros no ano que vem, que é um cenário com o qual a gente já trabalhava antes. De juros... eu não, particularmente, para quem está aqui no Brasil com juro a 14 praticamente, você olhar para o mercado externo discutindo juro de 4,5, desculpa o jeito, mas parece até sacanagem falar que o juro é alto, né? Mas enfim, e a inflação lá até no momento, acho que não é uma realidade para frente, muito menos para sempre, né? A inflação lá hoje roda mais alto que aqui. Então, mas digamos que você consiga, o Fed de fato consegue trazer o juro para baixo, a inflação para baixo em algum momento, mas ele vai ter que manter esse juro alto por mais tempo, porque você tem uma contaminação e aquilo que se chama de inércia também, né? A inflação, ela permanece, você precisa combater não só a inflação de preços, mas a inflação de serviço, e assim, um negócio que a gente que fala com as empresas, né, é interessante que por mais, e voltando também um pouco na pergunta do Chese, a gente tem acesso às empresas lá fora. Quando eu tenho as empresas que a gente cobre, a gente não... você manda dúvidas para as empresas
elas são obrigadas a te responder pelo regulador, né? Eu sou um participante do mercado lá, então o regulador obriga que ele te responda. Então você faz uma pergunta, faz duas, você vem, você marca um call com a empresa e isso funciona muito bem. Entre aspas, a pandemia ajudou a gente nesse ponto, porque hoje você faz um vídeo call com qualquer um, em qualquer lugar do mundo, basta só ajustar o time zone aí, né? E daqui para os Estados Unidos e para a Europa não é tão difícil. Mas enfim, a gente tem uma cabeça que essa inflação persista, porque quando a gente fala com as empresas, as cadeias de produção ainda não estão ajustadas. E assim, a primeira inflação que veio antes da inflação dos custos de energia, que foi precipitada pela crise da Ucrânia, foi uma inflação de oferta, foi um choque de oferta. Faltou, a gente pode discutir, por exemplo, se me falar que essa mesa custa R$200 mil, eu posso achar caro, mas mais caro do que uma mesa que custe R$200 mil é você não ter mesa nenhuma. Então, que as pessoas chegavam para comprar uma geladeira, antigamente, em alguns momentos, você tinha, 10 modelos de geladeira, 5 estavam faltando, porque faltava peça. Então, essa é uma inflação muito cara e é um choque de oferta. E isso, as empresas têm falado que isso, primeiro, não está resolvido, e segundo, elas querem trazer os fornecedores para mais perto, para não ficar dependentes das cadeias de produção da Ásia. Trazer de um trabalhador chinês para um trabalhador mexicano, para um trabalhador americano, brasileiro, europeu, não vai custar mais caro. Então você tem uma questão que as empresas já falam em margens menores e também repasse de custos maiores. Então esse movimento, né, tem um nome bonito, né, de reshoring, né? O que é isso? É trazer para perto. Então, com trabalhadores que ganham mais. E o custo de produção mais alto, mais impostos, enfim, nesses países que a gente citou aqui de alguma forma, do que eram as cadeias que são as cadeias de produção asiáticas. Então, a gente vê um repasse de preço contínuo por algum tempo. Então você acha que o fornecimento asiático vai acabar? Não, não é isso. Não. É como gestão de portfólio, é como construir um time de futebol. Não dá para você botar 11 atacantes. Você tem que ter goleiro, você tem que ter lateral, zagueiro, volante, armador e atacante. Então, é a construção de um portfólio de investimentos, é a construção de um portfólio de soluções para o seu negócio. Você vai ter fornecedores asiáticos? Claro que vai. Se vai ser 30, se vai ter 40, 50, 70, não importa. Mas em alguns casos, era 100% do fornecimento vinha de cadeias de produção asiáticas. E isso, a gente acredita que nos próximos 2 a 3 anos não vai ser mais uma realidade. Você vai ter, sim, uma mudança disso que vai trazer impacto de custos. Claro que depois você tem ganhos de produtividade, coisas que vão ajudar, sim. Mas, assim, se fosse a mesma coisa produzir no México ou produzir em algum país da Ásia, todo mundo estava produzindo no México, era mais perto. Então, era mais barato produzir na Ásia, continua sendo. Então, é sempre uma conta. O quanto que eu quero ter de mais barato e o quanto eu quero ter de seguro. Então, produzir perto, em alguns casos, é como uma apólice de seguro que você pode imaginar para o seu carro, né? Ou levar um guarda-chuva num dia de chuva. É chato carregar o guarda-chuva? Mas tem seu valor. Então, por isso que a gente tem essa cabeça de inflação alta por algum tempo. Juros, a gente entende que os juros não caem, eles não só ainda sobem mais um pouco, mas eles não caem rápido. Por isso, vai ser cada vez mais importante você ser seletivo com ativos. Não adianta você comprar qualquer coisa. E até você fez um gancho interessante, né? Por mais que a gente olhe empresas de tecnologia, a gente não olha essas empresas chamadas Big Tech, de software e tal, que são empresas mais recentes. Então, a gente até consegue olhar para trás nas empresas que a gente olha, inclusive ciclos de commodities, e ver como que esses setores da economia se comportaram lá atrás. Então, dá para a gente também um panorama diferente. A gente, dentro dos setores que a gente estuda, consegue olhar o que foi o passado e usar isso não para prever o futuro, mas talvez para não cometer grandes erros, porque é claro que tudo mudou. Não dá para você negar, e as maiores empresas do mundo hoje são essas grandes empresas de tecnologia, não são as da economia antiga. Então, tem aí bastante coisa para vir, mas a gente entende que a capacidade de selecionar os bons ativos vai ser cada vez mais importante. Acho que tem uma dúvida aqui mais sobre a posição do fundo hoje, né? A foto de agora, né? Que eu acho que
uma tese que vocês trouxeram, que a gente falou bem no começo do ano ali, né? Vocês já estavam comprados em defesa, né? Empresas de não chega a ser armamento, mas é defesa de fato, né? E também aquela tese de uma produção de petróleo não dependendo necessariamente de porte de petróleo, né? Você usar o shale como uma possibilidade de diversificar o fornecimento de petróleo por Estados Unidos especificamente. Conta um pouco mais de como é que vocês chegaram nessas posições, o que vocês viram de valor nessas empresas e como é que está isso hoje, para a gente entender um pouco melhor de como é que origina-se, né, uma ideia, como é que vocês acompanham, né, capturam ali o alfa de fato e desinvestem se vocês já desinvestiram de fato. Tá bom. Eu vou começar pela pergunta da energia, que eu acho que ela exemplifica bem. A gente, como eu falei, né, dentre as cadeias de produção que a gente olha, uma delas é uma cadeia energética que vai desde o petróleo, o gás e até toda a transição energética. A gente já tinha, então, toda essa cadeia de produção de hidrocarbonetos muito bem mapeada. E aí, quando chegou a crise da Ucrânia, a gente viu, acho que o mundo entendeu uma coisa: transição energética é muito importante. Até alguns mais antigos podem dizer, desde que eu era criança falava que o petróleo ia acabar, o petróleo não acabou até hoje, né? Enfim, existe isso. Eu acho que essa discussão ela é infrutífera. Acho que o grande ponto da transição energética volta porque eu estava falando antes de um portfólio. Não existe uma solução única para energia. Por quê? O petróleo, ele é uma realidade, ele vai continuar existindo, ele vai continuar sendo importante por muitos anos. Vai ser a principal fonte energética. Entendo que por muitos anos, sim, vai chegar um momento onde ele não vai ser, mas a gente também achar que vai ser zero petróleo daqui a algum tempo, parece... Eu sinceramente, acredito que eu não verei isso. Acho que nenhum de nós aqui vai ver isso. É uma transição que, se ela de fato for muito longe, de fato, se a gente caminhar para o zero petróleo, não vai ser na nossa estada aqui nesse planeta. Até hoje se utiliza carvão, né? E no fundo, é quase que uma evolução, né? Porque, por exemplo, se você pegar países muito pobres, e eu falo muito mais pobres que o nosso, né? Na África, a lenha, você tem a primeira fonte. E em alguns casos queima-se até outras coisas, que acho que não sei se o horário aqui pra gente... mas, enfim, mas esterco de animal é queimado para se gerar combustão. Então, então você tem a lenha, depois passa para o carvão, petróleo, gás, ou seja, é uma transição, mas então você... abandonar, levar o petróleo a zero num horizonte visível, acho concordo plenamente com a tua observação, é ingênuo. Eu acredito num portfólio. E o que vai ter nesse portfólio? Vai ter petróleo, vai ter gás, vai ter urânio, vai ter hidrogênio com bateria de lítio e a participação da solar e da eólica cada vez mais importante. Pô, é ótimo isso. Só que primeiro a gente tem que ter a segurança pronta. E o mundo talvez tenha ficado muito dependente, principalmente a Europa, né, ficou muito dependente de um fornecedor único e que, depois da crise da Ucrânia, se demonstrou não confiável. Então você tem que pensar não só na transição para usar menos petróleo e menos gás, mas eu preciso chegar lá aquecido, vamos dizer assim, né? E é isso que a gente acredita. Então, quando veio a crise da Ucrânia, a gente já tinha toda a cadeia de petróleo mapeada e a gente foi olhar, olhando para isso, falou, bom, o petróleo já estava ali $90, $100, vamos ficar comprando nessas empresas de petróleo. Poxa, a gente tem um balanço energético aqui que o petróleo era para chegar em 90, passou... a gente pode aqui especular e a atmosfera não especula. Então, o cenário que tinha, olha, tem um choque de curto prazo que decorre de uma coisa que é uma invasão militar. A gente entende muito pouco disso, ou não entende nada, né? Eu até uso esse exemplo, que os especialistas em geopolítica diziam que essa invasão militar poderia acabar em 3 semanas, já são 7 meses de invasão, e a gente então ficaria muito... exposto a uma coisa que não fazia sentido. Agora, essa questão da segurança era uma coisa que veio para ficar.
Então, o que a gente foi olhar? Essas empresas de serviços de petróleo, que são o quê? A hora que você vai para a segurança, você precisa de um fornecedor alternativo. O pessoal chama de shale, né, nos Estados Unidos, tanto shale gas quanto shale oil, vinha sendo, assim, foram muito importantes desde os anos 2000, mas eles vinham sendo colocados de lado nos últimos anos, porque, vamos para uma matriz mais limpa e vamos resolver isso, vamos abandonar novos campos de shale nos próximos anos. Então essas empresas que para cada gota de petróleo ou qualquer pouco de gás que você tira da terra, você precisa fazer um furo. Então as empresas que perfuravam estavam jogadas de escanteio. Então a gente falou, poxa, peraí, será que essas empresas vão voltar a ser protagonistas? Porque vamos precisar de fontes alternativas, precisamos furar. Não é simplesmente liga a torneira. Você precisa fazer um trabalho de base, vamos dizer nisso. Então, a gente pegou essas empresas que a gente já tinha a modelagem pronta e só mudou o cenário, que é um cenário de precisamos fazer mais furos. E o mundo vai precisar fazer mais furos. E essas empresas são aí 4 ou 5 grandes fornecedoras desse serviço no mundo, e essas empresas iam se beneficiar desse crescimento. É o atual na coisa do ouro, quem ganhou dinheiro foi quem vendeu pá, né? Basicamente é o vendedor de picareta da corrida do ouro, né? Exatamente. Então, a gente reviu o cenário dessas empresas. Se você tinha, por exemplo, queda nas perfurações para esse ano, em alguns pontos globalmente falando, essa queda vai ser menor, ou talvez você tenha uma estabilidade, ou seja, a gente corrigiu o cenário. Corrigiu o cenário de 22, 23 e 24, porque o campo de petróleo também não é uma coisa que você foi lá, fez um furo e de repente começa a produzir. São várias perfurações, tem um trabalho todo de base a ser feito, então isso que a gente mudou, isso mudou no nosso cenário. Então a gente incorporou essas empresas ao nosso portfólio. Por quê? Porque você tinha um cenário, a hora que essas empresas passam a faturar mais, você começa a ter um potencial de valorização maior. E o mesmo vale para a defesa. Defesa é um setor que a gente já olhava, porque a gente vê isso dentro de tecnologia industrial, né? Tecnologia industrial é tanto essa questão do reshoring, que a gente falava agora há pouco, né? Que são empresas que vão produzir aqui, que vão precisar de máquinas, então tecnologia industrial é importante para isso, mas também é defesa. E as pessoas, já houve lá há algum tempo atrás um preconceito com defesa, só que quem está nos assistindo aqui, ou nos ouvindo, se está ouvindo no carro, com o Waze ligado, está usando um GPS, que é uma tecnologia desenvolvida no mundo militar. A própria internet foi desenvolvida inicialmente para comunicação militar, ou seja, a ponta do desenvolvimento tecnológico passa por isso. Então a gente olhava essas empresas dentro de uma cabeça de tecnologia industrial. E então a gente já tinha algumas posições disso, e o que a gente fez quando houve a invasão da Ucrânia? A gente viu os países começarem a anunciar investimentos nesse setor. Vamos precisar de mais defesa para isso. A gente incorporou aos nossos modelos um crescimento maior, e essas empresas passaram a ter um upside maior, um potencial maior. É claro que boa parte disso o mercado precificou muito rápido, a gente fez isso, a gente mantém hoje apenas uma das empresas que a gente tinha, que inclusive é uma que a gente já carregava desde o ano passado, que é a Lockheed Martin, que é a empresa que faz o F-35, que é o grande caça desenvolvido pelo exército americano, e que ele é vendido para a OTAN como um todo, né, para toda a defesa do Ocidente. Enfim, mas aí em uma combinação de uma situação de balanço somada a essa melhora da perspectiva que a gente está vendo. E assim, a gente tem hoje, ainda a maior posição que a gente tem no fundo, mas acho que sempre, a gente está sempre se questionando, poxa, já foi, quanto que a gente ainda tem para ganhar? A gente ainda tem, na Lockheed especificamente, a gente ainda tem um espaço para a gente mantém, mas as outras, que a gente investiu ali em fevereiro, por conta da crise, e que já precificaram isso, a gente saiu de todo mundo.
Por quê? O mercado incorporou já nos seus preços o valor que a gente atribui, né? Porque a discussão sempre do gestor é que preço a tela dá. Se você abrir aí o seu terminal, o seu site, o próprio site do Mais Retorno, lá tem as cotações dos ativos. Aquilo é preço. O valor é a soma de tudo que a empresa produz. Então, o que o gestor sempre tem que buscar é, eu tenho preço X, o valor é 2 vezes X, é isso que eu vou esperar que o preço convirja para o valor. Então, a gente entendeu que, na maior parte dos casos, o preço já convergiu para o valor. Por isso, a gente mantém só a Lockheed Martin na carteira. Quais hoje são as maiores posições na carteira? Então, uma delas é a Lockheed, que eu já citei, né? A gente tem também, a gente gosta de Bunge. Bunge é uma empresa de logística. Ah, não, mas espera aí, eu conheço a Bunge, ela é de commodity. Não, é de commodity. Mas a tese, assim, de uma forma simples, né? Sempre existe uma resposta simples e errada para um problema complexo, mas tentando falar de um jeito mais simples, o que uma empresa, essas grandes tradings de commodities fazem? Elas pegam soja, milho, algodão, enfim, esses produtos básicos e levam do ponto A para o ponto B. Seja o ponto A aqui no interior do Mato Grosso e o ponto B na China. Qual que é o valor que você agrega na soja do Mato Grosso para a China? Nenhum. O que você tem que fazer? Você tem que fazer isso da forma mais barata e eficiente. Então, essas empresas que fazem esse trading de commodities, elas são muito importantes se elas forem eficientes. Por isso, é uma empresa de logística muito atrelada a commodity, mas o que ela faz é isso de forma eficiente. Como o mundo está vivendo esse caos logístico, o fornecimento de grãos está comprometido por conta também da crise da Ucrânia, a gente vê um espaço para que você ganhe mais eficiência e essas empresas continuem aí com uma performance interessante. Uma outra posição que a gente tem é Vistra. Vistra é uma empresa de varejo de energia no Texas, principalmente. Caramba, o que é varejo energético no Texas, né? É você poder escolher de quem você compra energia. Porque hoje, a gente está aqui em São Paulo, você tem a Enel, né? A antiga Eletropaulo. Qualquer consumidor, você tem que comprar. O pequeno consumidor tem que comprar dela. Os grandes consumidores têm acesso aí a outros fornecimentos. Então, o pequeno consumidor tem que comprar dela. Em alguns estados americanos, principalmente no Texas, não. Você, na sua casa, pode escolher de quem você compra energia. Você pode escolher até a fonte de energia que você quer. Você fala, poxa, eu sou um cara super preocupado com gás de efeito estufa, eu quero comprar energia solar de um cara específico. Você consegue. Você vai pagar para equivalente à Enel deles lá, ou não sei quem tá, o pessoal da SVN é muito concentrado no Paraná, né, que tem a Copel lá. Você vai pagar vamos dizer, o fio para a Copel, mas a energia que você vai consumir, você vai ter um fornecedor diferente. Então, a Vistra é uma das empresas que faz isso no Texas de uma forma muito competente. É um sistema muito, muito legal, muito amigável até. Você vê o app dos caras, você de fato escolhe como que você quer pagar, a fonte que você quer para qualquer um. Pode ser uma pessoa que mora sozinha num quarto de sala, ele consegue escolher o fornecedor de energia deles. E uma outra posição importante também que a gente tem, também ainda falando de energia, é Darling. A Darling é uma empresa muito legal, que ela faz diesel verde. Diesel verde não é biodiesel, tá? O biodiesel ele é um produto do esmagamento de grãos e tal. O diesel verde é um processo diferente. Eles usam principalmente resíduos para fazer isso. Então, ela tem um sistema de logística, de coleta de restos, por exemplo, de óleo de cozinha consumido por restaurantes. Aquela batatinha do McDonald's, vamos dizer assim, fritou. O que você faz? Aquele óleo preto da feira, né? Isso. Então, Então já 800 pastéis ali, gostoso, 3 né? dias. O tempero. Né? O terroir, né? O pessoal do vinho fala do terroir. Mas, enfim, ele recolhe, ele tem um sistema de coleta, né, de logística para isso. Porque esse óleo da feira você não pode jogar no bueiro, você não pode jogar no solo, isso é altamente contaminante. Então você tem que ter um destino para isso. E essa empresa recolhe isso de fornecedores e faz um processo de refino e transforma isso em diesel. E esse diesel ele é
exatamente igual, porque o biodiesel ele não é exatamente igual ao diesel sintético do petróleo. Esse diesel verde ele é exatamente igual ao diesel que vem do petróleo. Pelo processo dele, é um processo mais caro, tá? Mas ele se transforma nisso, ou seja, você está reinserindo na economia, isso é economia circular na veia. Então você coleta lixo, é uma coisa contaminante que se você colocar na natureza, isso destrói aquilo por algum tempo, você faz um processo nisso, limpa aquilo e reinsere na economia com ganhos econômicos e ambientais. E é um carbono também que, de alguma forma, ele é negativo, né? Porque você pensa que, obviamente, não é essa ideia, mas quando você pensa no etanol brasileiro, né? Quando a gente pensa em abastecer o carro com álcool, esse álcool veio de cana, não veio de uma matriz, um combustível fóssil. Nesse caso, falando de óleo vegetal especificamente, é um óleo que ele vem de uma matriz que ela não é poluente. Muitas vezes, obviamente, na cadeia você tem poluição, etc., mas a pegada de carbono nesse caso pode ser muito mais impactante. Isso pode vir a ser uma pauta no futuro também, né? Tanto que uma das fontes de receita dessa empresa, especificamente da Darling, é crédito de carbono. Porque o produto que ela faz, ele é gerador de créditos de carbono. Então, de novo, é uma questão que existe uma regulamentação específica no mercado da Califórnia, que você tem uma mistura obrigatória desse diesel verde no combustível que é consumido lá, para que essa empresa ela tenha essa receita da venda do galão lá, que eles medem em galão o líquido, mais o crédito de carbono. Então transforma, e é um negócio que acaba sendo bastante interessante. E eu aproveito, né, até para falar que as pessoas dizem, pô, vocês estão falando muito de energia, falamos de defesa também, falamos de commodity agrícola, mas é importante assim, não somos monotemáticos, né? E esse setor, essa empresa especificamente, é um exemplo que eu acho que ele é muito importante para a gente dizer o quão exposta a crescimento podem ser as empresas que a Atmosphere olha, né? Porque isso hoje está só na Califórnia. Se você se você passar uma regulamentação federal, por exemplo, que leve essa mistura do diesel verde para o país inteiro, que tamanho pode ser esse mercado nos Estados Unidos? Globalmente falando, outros países adotarem esse tipo de solução, ou seja, a gente tem alavancas de crescimento gigantescas que a gente pode ter, no fundo, dentro dos temas que a gente olha. Isso é tecnologia ou não é? Isso não é Apple. Perfeito. E Alexandre, hoje vocês estão com a principal estratégia, vamos colocar como um long bias, né? Vocês pensam em abrir previdência também? Olha, vamos lá. A gente tem hoje uma estratégia única, né? A casa, como eu falei para vocês, por mais que a gente tenha já aí algum tempo, a casa veio para o mercado agora. Então a gente tem esse processo, né, de ter comprado, vendido. Assim, acho que a questão da previdência, ela passa muito por um formato que a previdência tem algumas limitações diferentes. O quanto você pode ter de posição vendida, o quanto você pode ter de alocação no exterior, porque como eu falei, né, as empresas que a gente olha são empresas de mercados desenvolvidos. Então a previdência, ela tem umas características diferentes. A gente precisaria... primeiro, acho que assim... Obrigado pelo convite. A gente está chegando agora, né? Espero vir mais aqui, mas a gente chegando agora, a gente está consolidando este produto, tá? E assim, à medida que a gente consiga montar estratégias diferentes para ter um mesmo produto, porque a gente acredita muito em DNA. Então, a Atmosphere quer fazer o que ela sabe fazer. Então, a gente não é uma casa que quer chegar aqui, agora temos esse produto de ações internacional e depois vamos ter um outro produto de ações Brasil e um outro... Não. A gente entende que o valor, esse negócio de gestão de ativos são pessoas. Não existe maquininha por trás que faça tudo isso. Então, você tem que ter... tem que estudar, tem que ter tecnologia e tal dentro do negócio. A gente usa muita tecnologia de análise de dados, tudo isso é muito importante, mas é um negócio de pessoas. Então a gente acredita muito nesse DNA. Então a gente aí precisa ter um estudo de que essa estratégia que a gente tem hoje, a gente consegue montar um produto para a previdência. Acho que à medida que a gente tiver mais consolidado, mais conhecido, a gente conseguir montar essa estratégia
para a Previdência, é uma coisa que a gente estudaria fazer sim, mas sempre dentro desse nosso DNA. Não adianta a gente querer fazer diferente só para ser uma casa, fazer de tudo, né? Não sei se quem faz de tudo um pouco acaba fazendo isso com competência. Então a gente prefere focar nisso que a gente vem fazendo. Uma dúvida aqui que acho que vai ser um pouco mais complexa de responder, mas mais do que todas essas aqui. Mas acho que é uma coisa que na hora de fazer uma alocação a gente gosta muito do fundo de vocês é a descorrelação com os mercados, tanto com o Brasil quanto lá fora. A gente pode esperar que essa descorrelação ela deve ser um tema presente no fundo de vocês, ou vocês entendem que hoje essa cabeça de vocês, você tem essas teses, mas eventualmente, vamos comprar S&P, vamos comprar S&P, enfim. A gente pode esperar que essa descorrelação ela vai ser alguma coisa mais presente no fundo de vocês, ou em algum momento vocês pensam em criar um fundo mais smart beta, vamos dizer assim? Vamos lá, né? Descorrelação é uma palavra bonita para não falar assim, vai para onde a onda tá te levando, vai para onde o vento te levar, né? Exato. Assim, não, o DNA da casa é de fato as coisas que a gente estuda. Então, comecei minha carreira olhando para setor elétrico, né, como consultor. Então, trabalhei muito ligado ao setor elétrico. O Caio, lá, nosso sócio, começou a carreira dele na indústria do petróleo. Depois a gente veio para o mercado financeiro, desenvolvemos carreira também nisso, né? Enfim, já falei rapidamente ali no começo, mas o grande ponto é essas coisas que a gente está se dispondo a olhar, a fazer, são coisas que a gente já estuda há muitos anos. Então, a gente entende que esses setores são suficientes para a gente montar a carteira no curto, no médio e no longo prazo. Então, usando o exemplo, né, eu falei que eu comecei minha carreira olhando para o setor elétrico. São transporte de gás, essas questões mais reguladas, né, são setores de crescimento mais baixo. Mas eu citei agora há pouco o exemplo da Darling, que está dentro desse tema, só que é um negócio de ultra crescimento. Então eu não preciso mudar o meu DNA só para fazer para acompanhar um momento de mercado. Porque assim, quando o mercado lá fora cai, a gente consegue subir 4,5% esse ano, até mais um pouco aí com os últimos dias, mas acho que a questão não é nem a performance que a gente está entregando agora. A performance que a gente está entregando agora ela é importante? Poxa, claro que é o nosso cartão de visitas, mas eu acho que quem entra no fundo agora, essa performance passada já ficou para trás. A pessoa tem que entender que a performance que vai valer é para frente. E é isso que a gente continua estudando todo dia. Por exemplo, às vezes a gente fala, né? O dia que é feriado lá fora, então vocês não vão buscar. Então eu vou, porque se eu quiser fazer o meu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu tenho coisa nova para aprender. Eu tenho uma empresa nova para olhar dentro dos setores. Ou eu tenho até aquela empresa que eu já conheço. Deixa eu ler alguma coisa sobre aquele setor, ler alguma coisa sobre aquela empresa, rever o formulário de divulgação de resultado, a última apresentação, ou seja, ou então ver um concorrente, e por mais às vezes que a gente não esteja tão... empresas menores que escapam do nosso radar, mas vamos ver o que esses outros caras estão falando. Então é um trabalho constante, não tem parada se você não quiser. Então a gente quer de fato ter isso, né? Então esses setores eles são representativos do ponto de vista de temas, dá pra gente assim, até por mais que eu tenha falado, poxa, a gente não opera, a gente não olha o setor financeiro no detalhe, né? Bancos americanos e tal, mas o que é importante vamos dizer, do ponto de vista macroeconômico, o que faz bancos andarem e tal? A gente tem empresas dentro dos setores que a gente olha que se beneficiam dos mesmos drivers que os bancos se beneficiam. Então, eu não preciso falar, não, agora eu vou mudar meu DNA, né? Quando eu falei DNA, eu falo, é sério isso. Eu não preciso pintar meu cabelo, não muda meu DNA. E DNA pra gente é coisa séria. Então a gente entende que a gente fica sim nesses setores e assim, por questões, por exemplo, que no mercado a gente usa o tema beta, né? Você até usou o tema smart beta. Se eu entender que num momento de eu ficar mais betado, eu não preciso comprar Apple ou S&P para deixar o meu portfólio mais betado. Eu tenho empresas no meu universo
desses 5 setores que a gente olha, que podem betar meu portfólio. E interessante, né? Vocês só olham 5 setores, então é pouca empresa. A gente tem um universo de 400 empresas para olhar. A gente não precisa analisar dessa forma que eu estava falando, né, profundamente as 400 empresas para chegar numa carteira, sei lá, de 40. Mas a gente precisa ter essas empresas como opção para que a gente consiga olhar com qualidade. Aí no time lá, 70 empresas. Então a gente tem parte de 400, estuda 70 com profundidade e chega numa alocação, tanto de empresas que a gente está comprado, quanto empresas que a gente está vendido, de mais ou menos 40. Aí pode variar, não quero também escrever aqui, não, então vocês vão ter 40 empresas no portfólio, vai ter momento que a gente vai ter 20, vai ter momento que a gente vai ter até um pouquinho mais de 40, mas as empresas para estarem no portfólio, elas estão estudadas. Sem elas estarem estudadas, elas não são elegíveis. Boa, muito bom, Alexandre. E quem quiser mais informações sobre vocês, aí, como que as pessoas encontram aí vocês? Bom, na carteira recomendada aí de algumas boas casas conhecidas, mas a gente tem o site, né, atmospherecapital.com.br, lá tem o currículo de todo mundo, né, o Felipe Matar, que é o nosso CIO, principal cara nossa, né, também eu tô lá, o Caio Carvalhal, o Zé Guilherme, que são as pessoas mais envolvidas na gestão. Tem as nossas redes sociais também, Atmosphere Capital no LinkedIn e Atmosphere_Capital no Instagram. Lá a gente tem aí sempre material que a gente divulga, tem as nossas... a gente escreve algumas cartas, então é legal que nas cartas a gente até fala de algumas das teses que a gente investe, né? De uma forma, tenta se escrever de uma forma leve, fala de cenário também, a gente sempre procura fazer isso, não necessariamente, a gente não faz isso todo mês, tá? Todo mês a gente faz um comentário de performance, porque... é a nossa prestação de contas para os nossos cotistas, né? Mas enfim, a gente aí a cada alguns meses escreve um texto um pouco maior, olhando para frente, falando como a gente está pensando no cenário. E para quem quiser investir na plataforma da XP, sob demanda, então você contate o seu assessor, sendo o seu assessor um escritório vinculado a XP, ou diretamente para quem é cliente diretamente da XP, pode entrar em contato com o pessoal lá do B2C da XP também, né? Você sempre tem alguém que te atende na XP pelo app, pelo site, você consegue entrar em contato e falar, poxa, quero esse fundo da Atmosphere disponível para mim. Então é simples, outras plataformas também. A partir de qual valor? A partir de R$5.000, tá? É um ticket, acho que bastante acessível. O nosso fundo, ele não é um fundo de cotização muito longa, tá? Ele é D1 para aplicação e para resgate ele é D+15, não é D+30 como a maior parte dos fundos, então acho que isso também é um diferencial. O fundo, mesmo estando lá fora, ele é em reais, tá? Então não tem o risco cambial que muitos clientes não gostam, então a gente tem um fundo, por mais que ele esteja exposto a ativos lá fora, ele não tem a exposição ao dólar, tá? Porque acho que quando o real se valoriza, muita gente até ficou preocupada esse ano aí, o real se valorizou e perdeu dinheiro em ativos no exterior, então o nosso fundo é em reais, justamente para que o cliente fique tranquilo com isso. A gente já descorrelaciona dos ativos que ele tem no Brasil, seja bolsa, seja juros, seja o próprio negócio, né? Muitos dos nossos clientes são empresários, então você já tem toda a sua vida ligada à economia real brasileira, então sai um pouquinho disso, acho que pode fazer sentido, mas sem a exposição cambial. Investidor qualificado. O fundo é para investidor qualificado, por conta da exposição lá fora, é muito difícil você fazer um fundo com essa característica que a gente tem para investidores em geral, então é fundo para investidor qualificado, mas com um ticket aí de R$5.000, que acho que eu considero bastante acessível aí para boa parte das pessoas. Bacana demais. E Alexandre, quero agradecer demais a sua presença, a participação da Atmosphere aqui no nosso bate-papo. Reforçar, né, para as pessoas, né, Tiese, que esse momento de oscilação, quedas, impactos, eventualmente que novidade, né, para um investimento internacional, faz parte, né, de um fluxo de decisão quando você olha um horizonte mais longo, e que tendo bons gestores
tendo um portfólio bem diversificado, acessando pessoas que entendem do que estão fazendo, deixe funcionar um pouco mais, né? Não entre na emoção, querer resgatar seu dinheiro, querer fazer ajustes, que eventualmente a volatilidade ela pode ser mais sensível em alguns momentos, pode dar um friozinho na barriga, né? Mas uma vez que você tem um portfólio bem definido, bem diversificado, é muito mais fácil passar por esses momentos mais complexos, né? Vol é a oportunidade, né? A ação que você já queria comprar que estava cara, agora está barato, você queria comprar mais ainda, né? Exatamente. Alexandre, muito obrigado aí pela participação, viu? Um prazerzão, cara. Eu que agradeço o convite, ficamos aí à disposição, de novo, todos os canais aí que eu mencionei, site, redes sociais, e, enfim, esperamos receber novos convites aqui para a gente vir falar de outros temas que vai ser muito legal. Obrigado. Um prazer, muito bom. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, sugestão, crítica, mande pra gente no retornocast@maisretorno.com ou coloque aqui nos comentários do nosso vídeo no YouTube. Obrigado, pessoal. Até a próxima.